Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia a você que está em casa. É um prazer tê-lo conosco em mais uma manhã, na qual as esperanças do Senhor se renovaram mais uma vez. É mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de nos tornarmos novas criaturas pelo sangue de Jesus, garantirmos o nosso nome no livro da vida e assim entrarmos pelas portas da cidade celestial. Bom dia, irmã Jo. Bom dia, irmão Caio. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está aí do outro lado, nos acompanhando mais uma manhã. Seja muito bem-vindo. Nesse momento, convido você que está em casa a se juntar a nós em oração para falarmos com o nosso Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, a Ti somos gratos por mais uma manhã que o Senhor nos proporcionou. Manhã é esta, meu Pai, na qual a Tua misericórdia se renovou. Nos dá a oportunidade todos os dias de nossa vida de nos mantermos ligados a Ti. Amém. E aqui estamos nós, meu Pai, como filhos Teus, filhos adotados por Cristo Jesus através de Teu sangue, libertos da garra do maligno. Eu Te suplico, meu Pai, que o Senhor esteja com a pessoa que está orando conosco agora, que o Senhor a instrua em toda a verdade, que o Senhor a batize com Teu Espírito Santo, meu Pai, e não somente a ela, mas também a mim, a irmã Jo e a todos os que estão aqui presentes na Escola de Profetas. Amém. Nós possamos, meu Pai, pelo poder do Espírito Santo, ter o senso da missão que nos foi confiada, entender que um legado, meu Pai, o legado mais precioso desse universo foi colocado em nossas mãos, que é o de resgatar almas, que todos nós possamos ser verdadeiros missionários, pois todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário, para a honra de Jesus Cristo e para a glória de Deus o Pai. Eu te suplico isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, depois de termos conversado com a majestade do céu, nós vamos louvar o número 75, Fé é a Vitória. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm, depressa batalhai, e contra os inimigos vis, saí a combater, a nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder, crevendo Salvador. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo
Amém, glória a Deus por mais um momento que tivemos de louvor, de render graças a Ele através deste hino. Nesse momento nós vamos ler e estudar o nosso verso da semana. Mas antes eu queria só dizer uma coisa para você. Ellen White, no livro O Grande Conflito, capítulo 37, ela diz que pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com a verdade da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Então que você possa valorizar este momento, que você pegue a palavra de Deus e de fato entesoure ela, guarde ela bem guardada no seu coração as 7 chaves para que você possa permanecer de pé nos últimos momentos da história dessa terra. Qual verso iremos memorizar, irmã Ju? Então, essa semana estamos entesourando João, capítulo 15, do verso 7 e 8. Então vamos começar no 3. 1, 2, 3. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. Amém, glória a Deus por esse momento. Nesse momento vamos ficar com o que, irmã Jô? Nós vamos agora estudar a palavra. Amém, glória a Deus. Que Deus lhe abençoe. dia. Muito bom dia para você que está aí do outro lado com o desejo de aprender da palavra de Deus. Que especial, que bom é começarmos o dia e temos esse privilégio de abrir a Bíblia e ouvirmos a voz de Deus. Isso é bom demais e isso dá muita alegria ao nosso coração. Se tem algum problema aí apertando o teu coração, te angustiando, deixa ele de lado agora. Deixa ele de lado e aproveita da presença de Deus, tá bom? E eu quero convidar você já a pegar a sua Bíblia e abrir lá nos Salmos. Nós estamos aí nessa maratona, né, do livro de Salmos e está sendo uma bênção estudar cada salmo. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 120 e Salmo 121. E esses salmos são bem interessantes, nós vamos aprender muita coisa sobre eles. E também nós estamos estudando hoje Atos capítulo 13 junto ao capítulo 17 do Atos dos Apóstolos. Então, vamos começar, vamos meditar no que o Senhor Deus trouxe para nós hoje. Aqui no Salmo 120, ele tem um título bem interessante, né? Aqui fala sobre a língua má. E eu queria fazer você pensar em 3 coisas. A primeira coisa é que a mentira tem um pai, né? Quem é o pai da mentira? Satanás, né? E todos aqueles que participam da mentira se tornam filhos seus, se tornam súditos seus. Então são filhos do diabo, como diz a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você pense. A mentira tem um pai e você não pode ser filho desse pai. A segunda coisa é exatamente isso. A segunda coisa é que dentro deste salmo que vem falando sobre a língua enganosa, nós precisamos primeiramente aplicar esse salmo à nossa vida, né? Sempre a palavra de Deus deve ser primeiro direcionada a você. E aí você tem que parar para pensar, qual é o desejo de Deus para você em relação a isso? É que você não se envolva com mentira, que você não se envolva com engano, que você não tenha uma língua enganosa, que você não tenha atos dissimulados, nem olhares, nem comportamento. E se você conseguir isso, já vai ser uma grande vantagem para o reino de Deus. Porque muitas vezes a gente fica preocupado, né? Com alguém que mente, com alguém que engana, e a gente fica chateado quando a gente sofre isso na mão de alguém. Mas para o reino de Deus,
vai ser uma grande vantagem se você não for essa pessoa que engana, que mente, que dissimula. Isso já vai ser maravilhoso. Se você conseguir isso na sua vida, já vai ser muito grandioso. E o segundo, na realidade, o terceiro ponto é: não há nenhuma vantagem em qualquer mentira. E isso é o que está escrito aqui no Salmo. Se você pegar o verso 3 do Salmo 120, ele vai dizer: que te será dado? Ou o que te será acrescentado, língua enganadora? O que você ganha mentindo? Alguém ganha alguma coisa enganando as pessoas? Não. Pelo contrário, só perde. E aí Deus vem trazendo justamente isso à tona. Não se envolva com isso. Você não pode ser filho do diabo. Você não pode trazer essa desgraça para a sua vida, porque você vai só atrasar a sua vida, vai atrasar a vida dos outros, vai ser uma miséria e você não ganha nada. Então, para que se envolver com isso? Né? Agora, de fato, aqui o salmista está dizendo algo muito interessante. Ele estava padecendo na mão de línguas enganadoras. Ele estava padecendo na mão de pessoas que tinham o hábito de mentir. Mas não só o hábito de mentir. Se você olhar o verso 6, olha o que diz aqui o verso 6. A minha alma, bastante tempo, habitou com os que detestam a paz. Imagina você morar, viver, conviver com alguém que odeia a paz. Que desgraça deve ser isso, deve ser uma miséria sem fim. Imagina conviver com uma pessoa encrenqueira, briguenta, chata, que te fica, chateando com alguém que odeia a paz, que vive em guerra, que quer viver em guerra, em discussão. Deve ser uma desgraça viver com pessoas assim. Mas eu fico pensando, e eu pensei nisso em relação à minha vida, e eu quero que você pense também. Como é viver com você? É gostoso viver com você? Você gosta de você? Você gosta de viver com você mesmo, né? Porque imagina se essa descrição seja a descrição que muitas pessoas veem em nós. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente fica tão preocupado com fulano que é assim, fulano que é assado, mas imagina se as pessoas sentem isso de nós, que nós somos esse empecilho. Que desgraça! Deve ser muito bom viver com você, tem que ser assim, você tem que gostar de viver com você, você tem que ser amante da paz. E para aqueles que não são amantes da paz e você vive com eles, não perca a sua paz por causa disso. Não perca a sua paz por causa disso. E é exatamente isso que o Salmo vem trazendo, né? Que existem atitudes que trazem vitória e existem atitudes que trazem derrota. Que você viva dentro dessas atitudes que trazem vitória. E se há alguém que não está vivendo, ore. Ore, é isso que o Salmo começa dizendo. Eu clamo e o Senhor me responde. Clame. O importante aqui é você analisar a sua vida. Se você está em paz com Deus, o resto está nas mãos do Senhor e você só clama a Deus. Agora o Salmo 121 é um salmo muito lindo e eu tenho certeza que você com certeza já deve ter se deleitado na leitura desse salmo, já deve ter aquecido seu coração, inclusive já deve até ter recitado ele, porque é um salmo muito lindo. Mas eu quero que você pense numa coisa. Imagina que você ficasse desamparado. O que você faria se você ficasse desamparado? Desamparado como? Imagina se você perdesse hoje a sua mãe, né? Quando a gente é mais jovem, né? Não que os mais velhos não sintam, né? Mas quando a gente é mais jovem, a gente tem uma dependência maior, né? Dos nossos pais. Mas imagina se hoje você ficasse sem sua mãe, sem seu pai, você os perdesse. Ou imagina se você hoje perdesse a sua esposa ou o seu esposo, você não tivesse mais seu marido nem a sua mulher, ou se você perdesse um filho, ou se você hoje perdesse a casa que você tem, o carro que você tem, o emprego que você tem, o que você faria numa situação como essa? É interessante de se pensar. Esse salmo ele foi escrito num momento muito difícil da vida de Davi. Davi estava sendo judiado, perseguido por Saul, chateado de todos os lados, ele não tinha paz. E aí, nesse momento, ele perde Samuel. Samuel morre. Imagina o desamparo, o desalento de pensar assim, perdi o único que estava por mim. Perdi o único amigo que impedia, que ainda dava um freio em Saul. Imagina você perder o seu melhor amigo. Era essa sensação que estava no coração de Davi quando ele escreveu o Salmo 121. Uma sensação de, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Perdi Samuel. E aí ele começa o Salmo dizendo
Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha onde ele lançou a segurança dele. Ele disse, quer saber de uma, eu vou olhar para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, não é dos montes, é do Senhor que vem o meu socorro. E isso me fez lembrar muito da história de Moisés. Moisés foi chamado por Deus e quando ele foi chamado, ele sentiu aquela insegurança de não estar capacitado para o chamado e Deus deu Arão para Moisés, para ajudá-lo naquela caminhada, naquela jornada. E eles trilharam uma trajetória juntos, viveram experiências juntos, foi uma coisa extraordinária. Mas aí Deus faz Arão descansar. E agora Moisés estava só, porque Miriam já tinha morrido. E imagina só o desamparo, e aí ele teve que fazer o quê? O Patriarcas e Profetas diz que agora, mais do que nunca, ele se apoiou em Jesus. E foi isso que aconteceu agora com Davi, né? Com a morte de Samuel, ele agora lançou toda a confiança dele no Senhor. E por isso que eu te perguntei, o que você faria se você se sentisse completamente desamparado? Onde você tem lançado a sua segurança? Às vezes a gente lança a nossa segurança em pessoas, no emprego, no dinheiro, em coisas. Não, nós temos que lançar a nossa segurança no Senhor, elevar os nossos olhos para o monte e dizer, o meu socorro vem de lá, vem do Senhor. E por que que isso é o correto? Se você olhar aqui o verso 4 até o verso 8 do Salmo 121, olha o que Davi vai dizer. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quem é que cuida da tua vida? Quem é que não dorme, que te vigia de noite e de dia? Quem é que cuida da tua entrada, da tua saída? É o Senhor. É nele que você tem que lançar toda a sua segurança, porque ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, imagina isso. Então que a tua segurança hoje esteja lançada em Cristo Jesus. E aí nós avançamos, né, para o capítulo 13 de Atos. E lá nós temos a continuação da história que nós estamos acompanhando aí da vida de Paulo e agora também da vida de Barnabé. Porque aqui no capítulo 13 vai dizer, no verso 2, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha que lindo, como é que começa esse capítulo, que coisa mais linda. O Espírito Santo de Deus escolheu a dedo Barnabé e Saulo. É eles que eu quero para essa obra que eu tenho. Eu tenho uma obra específica. Eu tenho uma obra específica e pessoas específicas para essa obra. Paulo e Barnabé, pregar os gentios. Olha que lindo como o céu trabalha. Não é diferente na tua vida. Você tem que acreditar nisso. Deus tem uma obra específica para você. Você foi preparado, a sua história, a sua vida, tudo em você foi preparado para essa obra específica. Deus está conduzindo a tua história, a tua vida. E você tem que saber que obra é essa. Você tem que buscar do Espírito Santo. O Espírito de Deus revelou para Paulo e para Barnabé, olha, a obra que eu tenho para vocês é esta. E vocês estão sendo chamados para isso. E isso tem que acontecer na sua vida. E que extraordinário é isso, né? Como que aquelas pessoas, quem vive em missão tem esse privilégio de viver esse extraordinário, de ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dizer, é isso, é aquilo, é aquele lugar, é aquela pessoa. Isso é demais. Se você continuar lendo aqui, o verso 4 vai dizer assim, ó. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuca e dali navegaram para Chipre. Como é que eles foram parar em Chipre? Direcionados por quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que guia a obra. É ele que diz, é essa pessoa, é esse lugar, esse é o momento. E nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito de Deus. Que lindo é viver em missão. Você se dá essa oportunidade de viver essas coisas extraordinárias. E lá estavam então Paulo e Barnabé indo para Chipre. Mas alguém decidiu ir com eles. Alguém que foi evangelizado, posso dizer por eles, né? E aí, João Marcos, né, ouvindo das verdades do evangelho, disse assim, rapaz, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero
seguir vocês, eu quero ir com vocês. E João Marcos era parente de Barnabé e eles levaram João Marcos junto. E interessante, porque a mãe de João Marcos era uma das convertidas, né? Recém-convertidas ao Evangelho. E aqui o texto vai dizer, aqui no Atos dos Apóstolos, que a casa dela serviu por muitas vezes como refúgio para os discípulos. Olha que lindo, que especial isso. Você pegar, abrir as portas da sua casa para os discípulos de Cristo, para os ministros de Deus, para os servos do Senhor. Isso é lindo demais. E nós temos que entender isso como cristãos, como adventistas que somos. Tudo que temos, tudo que somos é para servir na obra de Deus. A sua casa é para servir a obra de Deus. O seu carro é para servir a obra de Deus. O seu emprego é para servir a obra de Deus. O seu dinheiro para a obra de Deus. Tudo é para a obra de Deus, é para beneficiar os servos de Deus. E olha que especial, nós somos mordomos de Cristo. Tudo que somos, tudo que temos tem que ser usado para benefício da causa do Senhor. E o povo da igreja primitiva entendia isso muito bem. E aí nessas aberturas, né, de casa para os discípulos, foi que João Marcos decidiu ser um missionário. E lá estava ele viajando com Paulo e Barnabé para pregar o evangelho de Deus. E quando eles chegaram lá, em Salamina, eles encontraram, na realidade, eles começaram a pregar o evangelho, e o evangelho foi pregado com tanto poder, com tanta propriedade, que chegou a um governador. O nome desse governador está aqui no versinho, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, o versinho 7, diz o seguinte: o qual estava o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Ele ouviu falar das verdades que Paulo e Barnabé estavam pregando na cidade. E aí, olha só o que o verso continua dizendo. E chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Quem foi que chamou Paulo e Barnabé? O governador Sérgio Paulo. Imagina isso. Como é o poder da palavra de Deus, né? Não tem esse negócio de classe social, não tem esse negócio de dinheiro, de pobreza, não tem nada. Quando a pessoa é tocada pelo Espírito de Deus, ela fala, eu quero, manda chamar, eu quero ouvir. E lá estava o governador querendo ouvir das verdades de Paulo e Barnabé. Só que nós sabemos que neste mundo ao qual nós vivemos, onde o grande conflito é ferrenho, Satanás não fica de braço cruzado vendo a gente pregar o evangelho e deixando as pessoas se decidir. A gente não pode esperar por isso. Isso é uma ilusão. A gente tem que esperar por quê? Pelos combates. Nós temos que esperar pelos conflitos. E lá estava o conflito iniciado. Porque quando Satanás viu que aquele homem se interessou, ele levantou um instrumento dele para atrapalhar a obra. Se você olhar aqui o verso 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico. Olha que interessante. Um judeu mágico. Olha o absurdo. Olha onde uma pessoa pode chegar quando se afasta da verdade de Deus. Um judeu mágico. Nós temos aqui clareza a respeito disso, e os judeus também tinham na época as instruções de Deus contra a feitiçaria, contra qualquer outra coisa que não viesse do Senhor. Mas aqui, um judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. O que ele estava fazendo? Verso 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Imagina isso. Ele estava atrapalhando, tentando iludir Sérgio Paulo, né, para que ele não ouvisse a palavra de Deus, instigando, fazendo Sérgio Paulo pensar que os milagres que Paulo e Barnabé estavam fazendo na cidade era apenas uma ilusão, não era nada assim vindo da parte de Deus, que ele, como mágico, também conseguia. Pensa numa miséria sem fim. E o texto aqui de Atos dos Apóstolos vai dizer, aqui no parágrafo que começa, não é sem luta. Olha, presta atenção nisso daqui, porque isso é muito real e nós vivemos isso. Toda vez que a gente abre a palavra de Deus, toda vez que a gente evangeliza alguém, é exatamente esse conflito que se levanta. Não é sem luta que Satanás permite ser o reino de Deus estabelecido na terra. Não é sem luta. Se você quer pregar o evangelho, se você quer evangelizar pessoas, espere lutas, espere combates, porque é isso que vai acontecer. As forças do mal estão empenhadas em incessante luta contra os instrumentos indicados para disseminar o evangelho. E esses poderes das trevas são especialmente ativos
quando a verdade é proclamada diante de homens de reputação e genuína integridade. Olha isso daqui. Quando uma pessoa é piedosa, quando uma pessoa tem condição, assim, capacidade, porque nós vimos aqui que Sérgio Paulo, ele era prudente, inteligente, ele tinha qualificações excelentes para o reino de Deus. Quando o evangelho é para ser pregado para esse tipo de gente, aí é que Satanás se torna mais ativo. Por quê? Porque essas pessoas serão uma grande bênção. Quando você vê o diabo atormentando muito uma pessoa, prendendo muito uma pessoa, pode ter certeza, ali está escondido, está velada uma bênção muito grande para o evangelho. Porque Satanás está amarrando, prendendo, que ele fala, não, se esse aqui for, ele vai me dar muito trabalho. É nesses que a gente tem que investir, porque a luta é grande, mas a vitória é certa pela graça de Deus. E assim foi quando Sérgio Paulo, o procônsul de Chipre, estava ouvindo a mensagem do evangelho. O procônsul tinha solicitado a presença dos apóstolos para ser instruído na mensagem que possuíam. E agora as forças do mal, operando por intermédio de Elimas, o encantador, procuravam com malignas sugestões desviá-lo da fé e assim impedir o propósito de Deus. Só que Paulo toma uma posição. E a posição de Paulo é extraordinária. E eu fiquei pedindo, Senhor, me treina para ser assim. Me torna assim pela graça do Senhor. Se você olhar aqui o verso 9, olha só o que foi que Paulo fez. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, como é que é? Cheio do quê? Do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença, meu amigo. Isso faz toda a diferença. Cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, gente, sem medo nenhum. Paulo não estava com medo nenhum. Cheio do Espírito Santo, olhou bem nos olhos dele e disse o seguinte, olha só. Disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Gente, que poderoso. Que poderoso isso aqui, que coragem. Que coragem. Ele olhou nos olhos do homem e disse, filho do diabo. Senhor Deus, a santa ousadia de Paulo. E verso 11, eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Gente, olha que interessante. Algumas pessoas têm uma ideia muito errada a respeito de bons cristãos. Paulo era um excelente cristão. Mas cheio do Espírito Santo, o que ele fez com Bar Jesus, com Elimas? Filho do diabo, você agora vai ficar cego. Por que ele agiu assim? Ele estava sendo mau, cruel? É isso que Paulo estava sendo? Não, ele estava cheio do Espírito de Deus, ele estava agindo por ação de Deus ali. Por que ele estava agindo daquele jeito? Porque aquele homem estava atrapalhando, estava travando a obra de Deus. E isso não poderia acontecer. Paulo teve que tomar uma decisão, embora severa. Mas a obra de Deus estava em jogo. E quando a obra de Deus está em jogo, a gente tem que tomar uma posição. E ele, cheio do Espírito Santo, tomou essa posição. E o que aconteceu com aquele mago? Começou a tatear. Imagina isso, gente. Imagina isso. Eu fico imaginando como é que foi ver isso. Aquele homem atrapalhando, Paulo tentando pregar e ele... aquela coisa toda, aquele conflito, e Paulo olha para ele, você vai ficar cego agora. E aquele homem de repente começa assim, ó, imagina isso na cabeça daquele governador. Que extraordinário isso. E ó, o texto aqui do Atos dos Apóstolos vai dizer que ele já era cego, tá? Olha, Deus, ele tem uma visão diferente. Aquele homem diante do céu, ele já era cego. A cegueira física foi só o resultado da cegueira espiritual. Ah, você é cego? Agora você vai ficar cego mesmo de tudo. Porque o texto aqui vai dizer que ele tinha cerrado os olhos para as evidências do evangelho. Ele tinha fechado os próprios olhos. E agora, como resultado, Paulo disse, você está sendo cego, então você vai ser cego. Você não quer ser cego? Vai ficar cego agora. Imagina isso, a seriedade disso. E foi por essa atitude de Paulo, foi justamente por essa atitude de Paulo que o procônsul, que o governador olhou assim e disse, rapaz, esses homens são de Deus mesmo. Eles estão atuando pela ação de Deus. E ele aceitou, ele se converteu ao evangelho de Deus. Olha como é interessante isso, né? E olha, nós temos que pensar em algumas coisas.
O texto aqui de hoje diz que Satanás ele se usa dos ignorantes. Elimas era um homem ignorante. Mas Satanás ele não só se usa de homens ignorantes. Satanás também se usa de homens cultos. Quando eu falo homens, não estou falando especificamente de um gênero, né? Eu estou falando abarcando todo mundo. Homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, todo mundo. Satanás se vale de qualquer pessoa que dá abertura para ele. E aqui o parágrafo que eu quero destacar com vocês começa assim, ó. Elimas não era homem de cultura. No entanto, estava peculiarmente capacitado para fazer a obra de Deus. Como é que pode isso? Uma pessoa ser ignorante, não ter cultura, mas estar capacitado para fazer a obra do diabo. Que coisa, né? Que desgraça. Os que pregam a verdade de Deus encontrarão o astucioso inimigo por muitas diferentes formas. Algumas vezes será na pessoa de um erudito, né? Mas, na maioria delas, por intermédio de homens ignorantes, a quem Satanás treinou. Satanás treina pessoas? Sim, Satanás treina pessoas. Satanás treinou para se tornarem eficientes instrumentos para enganar as pessoas. É dever do ministro de Cristo permanecer fiel em seu posto, no temor de Deus e na força do seu poder. Assim poderá ele pôr em confusão as hostes de Satanás e triunfar no nome do Senhor. Não é para ter medo, não. É para permanecer no seu posto, fiel, cumprindo ali. Paulo não ficou ali assim, não, mas espera aí, não é bem assim. Ô, Lima, calma, Lima, vamos conversar. Não foi assim. Paulo tomou a decisão, disse, rapaz, você é filho do diabo, vai ficar cego. E aí o resultado foi conversão para a obra de Deus. Que maravilhoso é pensarmos nisso. Que o Senhor Deus nos ajude a permanecermos no nosso posto fiel como Paulo permaneceu. Agora, Paulo não permaneceu ali, ele continuou em viagem, pregando o evangelho, indo em diversas cidades. Só que pregar o evangelho não é fácil. Nós já estamos vendo aqui nessa história, né? E o caminho que Paulo e Barnabé escolheram era um caminho cheio de dificuldades. Eles passaram por tantos aperreios, tantas dificuldades. E João Marcos começou a olhar para as dificuldades e dizer, rapaz, onde eu fui, como diz aqui no Nordeste, né? Onde eu fui amarrar meu bode, né? Onde eu fui amarrar meu jegue? Onde eu fui meter a minha vida? Que dificuldade é isso daqui? Esse trabalho é difícil demais. Ele começou a olhar para as dificuldades. E o texto aqui diz que Marcos foi dominado por temor e desânimo. Ele começou a ter medo, começou a ficar desanimado. E você sabe, quando a gente fica com medo e desanimado, parece que há um fardo nas nossas costas, né? A gente começa até a andar encurvado. Então, Marcos estava desanimado com as dificuldades. E aí ele começou a querer desistir. Quando a gente olha para as dificuldades, quando a gente fica meditando demais nos empecilhos, a gente começa a ficar desanimado e a gente quer desistir. Não olha para as dificuldades. As dificuldades estão ali para serem vencidas. Mas Marcos começou a fazer isso. E o texto vai dizer que ele era pouco habituado a sacrifícios. Olha, que miséria é você ser poupado. Que miséria é você ser poupado na sua vida. Você cresce, passa a sua infância, a sua adolescência sendo poupado pelos seus pais. E aí depois, quando a vida real está ali para ser enfrentada, você não tem força para aquilo, porque não está habituado a sofrer, não está habituado a lidar com dificuldades. Marcos não estava habituado a sacrifícios. Foi poupado na vida dele. E aí, nesse momento, diz que ele não suportou as dificuldades como um bom soldado. E ele estava tão intimidado, perdeu o ânimo, que ele recusou prosseguir com Paulo e Barnabé. Recusou. Voltou para trás, voltou para Jerusalém, voltou para a casa da mamãe. Olha que sério é isso, muito sério isso. Mas a gente sabe já o final da história de Marcos, eu creio que você já deva ter lido sobre isso. Ele volta, né? Depois de um bom tempo ele retorna e ele finaliza a vida dele consagrado a Deus. Mas eu fico pensando quanta coisa ele não perdeu ao retornar para casa, né? Quanta coisa ele perdeu no tempo que decidiu regredir. Que sério é isso, né? Que decisão tão séria. E isso é muito importante de nós pensarmos. Agora, para a gente finalizar nosso estudo de hoje, diz que Paulo e Barnabé avançam para Antioquia
e eles pregam ali com muito poder, com muita clareza, eles pregam aos judeus, né? Eles vão às sinagogas, pregam o evangelho, porque eles começavam a obra assim, eles chegavam na cidade, iam nas sinagogas, evangelizavam os judeus. Só que, nesse momento, os judeus, os gentios ouviram aquilo e ficaram assim muito tocados. Alguns judeus se converteram, os gentios estavam assim cheios, né? Nossa, que negócio lindo. E quando foi no próximo sábado, a cidade inteira estava lá querendo ouvir Paulo e Barnabé. Porém, os judeus ficaram enciumados, cheios de invejas, e eles não queriam saber daquela obra que Paulo e Barnabé estavam realizando. E aí foi neste momento que Paulo e Barnabé tomaram uma posição muito séria. E nós vamos ver aqui no verso 46 e 47. Olha aí. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, falando aos judeus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação, até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, se alegraram. Imagina isso, os judeus não queriam saber, criavam oposição, eram chatos, se atrapalhavam. E aí Paulo falou assim, olha, era necessário que pregasse primeiro a vocês, mas já que vocês estão rejeitando, eu vou cumprir o que Deus falou para mim. Deus falou para mim que eu vou aos gentios. Paulo não estava aqui se recusando a pregar aos judeus, porque você vai ver na trajetória dele que ele diversas vezes vai estar ali em comunicação com os judeus, e era sempre o desejo dele salvar os judeus. Mas com essa rejeição ele entendeu, eu tenho que cumprir a minha obra no meio dos gentios. Mas ele também pregava a judeus, mas o foco principal de sua obra era no meio dos gentios. E Paulo cumpriu essa obra de maneira muito honrosa para a glória de Deus. Agora, o que fica no nosso coração dessa história toda? Então, o que fica no nosso coração dessa história toda? Que eu quero que você grave dentro de você. Em toda oposição que você tiver para pregar o evangelho, só há um jeito de ser resolvido. Continue trabalhando. Continue pregando. Continue indo. Você vai ver na vida dos pioneiros ali da igreja primitiva, né, que o chamado ia se tornando mais forte e mais claro à medida que eles iam trabalhando. Ia ficando mais claro na cabeça deles, ia ficando mais forte, mais intenso, porque eles iam trabalhando. A oposição ia se levantando e eles trabalhando. Se você está sendo perseguido, judiado pelo diabo, se você está sendo massacrado, continue, evangelize, pregue. Essa é a vontade de Deus. E com essa atitude você vai ter o mesmo resultado que Paulo. Paulo continuava, não importava o que acontecia. Ele continuava e no final de tudo, pessoas eram alcançadas para o Evangelho de Deus. Satanás não tem poder nenhum. O poder todinho está em Deus. E que você creia nisso e guarde isso dentro do seu coração. E eu quero convidar você a se ajoelhar comigo. Vamos orar e vamos pedir a Deus esse zelo, essa força que havia no nosso missionário Paulo. Vamos orar? Querido Deus e nosso Pai, nos perdoa, Senhor, porque diversas vezes fizemos como João Marcos. Olhamos para as dificuldades e nos desanimamos e não confiamos no Senhor. Nos ajuda, ó Pai amado, nesse grande conflito, nessa obra que temos que realizar, de pregar o Evangelho, de salvar pessoas. Não nos permita, Senhor, nos desanimarmos pelas oposições. Não nos permita, Senhor, desanimarmos pelas lutas que vêm, porque o mal se levanta não querendo que o bem avance. Mas nós já temos a certeza, porque isso está escrito, que o bem vencerá. E nós queremos lutar, Senhor, nós queremos levar a Tua bandeira para as pessoas que ainda não conhecem do Teu amor e do Teu Evangelho. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos dê essa santa ousadia, esse discernimento que havia no nosso irmão Paulo. Nos dê, Senhor Deus, o Espírito do Senhor, nos dê toda a sabedoria para salvar almas, assim como o Senhor deu a esses homens que viveram no passado. Que o Senhor nos ajude, que nós venhamos deixar todo o embaraço, todo pensamento no próprio eu, nos ajude a pensarmos além, Senhor, a pensarmos nas pessoas, na Tua obra, no Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que você guarde no teu coração a palavra do Senhor, porque assim nós não pecaremos contra Ele. Que Deus te abençoe.